Renascimento é provavelmente meu movimento cultural e artístico favorito. Esses dias eu fui ver uns vídeos no YouTube sobre e fiquei com vontade de destrinchar sobre o assunto. Mas afinal, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento cultural, artístico, científico e filosófico que durou na transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Mas de onde surgiu o nome Renascimento? O nome Renascimento nasceu principalmente da arte, mas ele começou a cobrir toda a transição cultural e intelectual entre a Idade Média e a Moderna. Esse período ocorreu entre os séculos XIV e o século XVII, com início na Itália e se espalhando por toda a Europa. Com o fim das invasões vikings, a Europa voltou a se estabilizar no início do século XI, entre os anos 1000 e 1100. Com isso, o comércio do Mediterrâneo cresceu e junto dele se destacaram cidades como Veneza e Gênova, como potências marítimas. Com o tempo, as cidades ficaram tão ricas que em lugares como a Itália começaram a surgir bancos. Isso gerou mecenas, que financiaram artistas e cientistas. E após a queda de Constantinopla, muitos bizantinos migraram para a Itália, com manuscritos gregos e romanos, o que reacendeu o interesse no mundo clássico. O Renascimento surgiu como forma de trazer de novo a estética clássica greco-romana e também de transformar as ideias da época, tanto na parte da filosofia quanto na parte da política e economia. No Renascimento surgiram essas questões. O ser humano é capaz de pensar por conta própria? O ser humano tem valor e dignidade? A fé e a razão se complementam? Essas questões construíram o humanismo, que centralizou o ser humano, sua razão e sua dignidade. Para pensadores renascentistas, cada pessoa tem valor e dignidade própria, e que o mérito individual deveria e começou a ser celebrado, coisa que não acontecia na Idade Média. Acreditavam que o ser humano poderia entender o mundo sem precisar de complemento religioso. Isso não os tornava ateus, mas essa ideia viria a mover alguns princípios iluministas, que colocou a razão acima da religião. O Renascimento foi o auge da arte clássica, com pinturas, esculturas, arquitetura, música e literatura. Mas, de todas essas formas, a que mais se destacou foi a visual, que se tornou o símbolo do período. Nesse tempo, surgiram artes que marcaram o mundo, como Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a criação de Adão, de Michelangelo. Essas artes que viriam a se tornar referência no Ocidente e definir o que é arte. Mas Michelangelo, antes mencionado, não só se fechou apenas nas pinturas. Ele fez esculturas quase que perfeitas, como um exemplo, Davi. Outro grande escultor foi Donatello, que criou o Davi de bronze. E eu poderia me estender mais, falando de artistas como Filippo, Leão Batista e Bramante. Mas o Renascimento não acaba só no mundo da arte. A política da Europa mudou imensamente durante o Renascimento, e países como Portugal, Espanha, França e Inglaterra começaram a se unificar sob reis fortes. O poder começou a se centralizar nas mãos do rei, e houve aqui a criação sistemática de impostos. Além disso, os exércitos nacionais que temos hoje nasceu desse período, já que na Idade Média quem ia para as batalhas eram os nobres, cavaleiros e raramente tinham a presença de camponeses. Agora, na Renascença, o exército era padronizado e não dependia apenas dos nobres. Mas, além dos países unificados, existiram também cidades independentes do Estado, as famosas cidades-estado,
como, por exemplo, Veneza, que tinha uma república oligárquica. No Renascimento também marcou o início do estudo da política como ciência. Para resumir bem, era estudado como o poder deve ser avaliado como ele é e não como ele deveria ser. O Renascimento marcou a passagem da Europa para a modernidade. Foi um período em que a arte, a ciência e a política começaram a formar estados modernos. O Renascimento foi uma mudança de mentalidade do homem como ser. E ainda hoje define a forma como entendemos a cultura, o conhecimento e também nós mesmos. Airdrop incoming. Watch out. K9 unit My incoming. station is currently unavailable. Airdrop has been delivered.